Realmente este vídeo é bombástico. Prepare-se para um verdadeiro desmascaramento. Neste vídeo explosivo, um ateu corajoso se levanta para enfrentar ninguém menos que o pastor Silas Malafaia, conhecido por suas promessas e discursos inflamados, mas hoje ele será desafiado como nunca antes. O ateu revela o que muitos suspeitam, mas poucos têm coragem de falar: que por trás da palavra da fé existe uma máquina de manipulação para arrancar o dinheiro das pessoas de forma silenciosa e calculada. Será que a fé que ele prega é apenas uma fachada para explorar seus seguidores financeiramente? Este vídeo vai a fundo nas táticas e nos jogos psicológicos usados para manter uma base fiel e lucrativa, expondo como o emocional é manipulado em nome de uma promessa de salvação. Meus queridos, mais um vídeo para todos vocês. Eu sou o Felipe Câncio e se você está chegando aqui, inscreva-se no canal, certo? Quando chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou sortear R$1.000 para um daqueles que estão inscritos aqui no canal. Para participar, inscreva-se, deixe o joinha nesse vídeo e também ative o sininho das notificações. E se você está precisando de ganhar um dinheiro de um trabalho, está precisando sair do sufoco e quer trabalhar aqui na internet apenas com o celular e com a conexão, chegou uma oportunidade única para você. O Douglas, que é tetraplégico, ele já aproveitou a oportunidade e já está ganhando dinheiro aqui conosco na internet. Então, para você ter mais informações e mais dicas sobre esse trabalho, fique até o final do vídeo que eu vou colocar todas as dicas lá, ok? Agora é sério, galera. Hoje vamos ver um ateu corajoso desmascarar sem piedade o pastor Silas Malafaia. Alguns chamam ele até de Silas Maracutaia. E expor as táticas para arrancar dinheiro do povo em nome da fé. Esse confronto vai pegar fogo. E será que ele consegue escapar dessa? Bora reagir e descobrir toda a verdade. É exatamente neste vídeo, Brasil. É aqui que você vai ter a maior aula de trambicagem, picaretagem, pilantragem, vagabundagem e engano espiritual de todos os tempos. E o professor da aula de hoje é um lobo completamente experiente que já está há mais de 40 anos no mercado da fé e já construiu vários e vários impérios, explorando crentes pobres, explorando crentes ricos de todos os municípios do Brasil. Ele é o Silas Malafaia, o pastor, o terceiro pastor mais rico do Brasil, segundo os dados da revista Forbes. Faz o seguinte, por gentileza, ouça e veja apenas um pequeno trecho da barbaridade que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Exatamente isso. É ele que vai te explicar qual é a maneira melhor de arrancar a última gota de sangue da ovelha. Por muito tempo, já comprei livros do Silas Malafaia para aprender mais sobre o livro que ele ama. É o livro que o Silas Malafaia ama para ganhar dinheiro e tirar dinheiro das pessoas nos dias de hoje. E uma coisa interessante é que em um dos muitos cursos oferecidos pelo Silas, ou então onde o Silas cobra ingressos para que pastores de todo o Brasil possam participar, para assistir a uma de suas conferências, no caso, aulas. Eles vão assistir aulas de como esses lobos menores e sem muita experiência poderão manobrar, como eles poderão manipular e constranger as ovelhas a dar as ofertas e os dízimos. E esse encontro, Brasil, esse encontro de lobos, uma reunião de lobos ocorreu, esse aqui, por exemplo, na Comerge, que é o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, onde os lobos mestres, que é esse daqui e muitos outros, onde esses lobos mestres, no caso, os pastores dessas igrejas, reúnem uma vez por mês, na segunda, quarta-feira de cada mês, para dar instruções a outros lobos menores, lobos um pouco sem experiência de como traçar as ovelhas. Se trata tão somente de um curso de lobos mais experientes para outros lobos menores, onde os lobos ensinam a outros lobos como despenar,
como despedaçais ovelhas de tomar a última gota do sangue dela. E dezenas de centenas de lobos se inscrevem para participar desse encontro e saírem de lá com algumas táticas de controle de massa, algumas estratégias de manipulação, de métodos de dominação. E sabe o que é o interessante de tudo isso, Brasil? É que esses pastores de diversos municípios, de diversos estados, vai para essa conferência e dezenas de centenas desses lobos se inscrevem para participar desse encontro e saírem de lá com algumas táticas de controle de massa, saírem de lá com algumas estratégias de manipulação, métodos de dominação, esquemas de comando, habilidades de comunicação e gerenciamento de igrejas e de ovelhas. Você está entendendo? Esse teu pastor, muitas vezes, o pastor da tua igreja, muitas das vezes, já tomou um desses cursos. Principalmente se ele é um assembleiano. Você entende? E aí você vê o teu pastor mudando de água para o vinho, é por causa disso daqui, meu amado. Você está entendendo? Então esses lobos, eu vou colocar o vídeo para você. Você vai ouvir tudo. Eu estou dando apenas uma explanação para que você possa ter uma ideia do que nós estamos falando por aqui. Esses lobos aqui, eles voltam para as suas igrejas mais armados. Eles voltam mais munidos, mais preparados para estrangular os seus bichos e espremerem até a última gota de sangue de seus animais. Animais esses que dependem deles, que comem na mão deles. Então nós vamos, a partir de agora, ver este vídeo, mas eu vou pedir a você antes que você tenha a máxima atenção em cada palavra e também tenha discernimento para que você do outro lado possa perceber cada expressão dele. Para que você possa entender cada frase, cada uma dessas frases subliminares. Fica por aí para você ver. Então, veja qual é a estratégia que o Silas vai se utilizar para trabalhar com aquelas pessoas que não são otárias, pessoas que têm o seu dinheiro, pessoas que têm as suas reservas emergenciais, pessoas que guardam o seu dinheiro, que trabalham, que sabem que pastor deveria trabalhar, tá certo? Então o que é que esses homens fazem? Ele agora tenta driblar a cabeça dessas pessoas, porque algumas dessas pessoas podem contaminar todo o rebanho. Aquela pessoa que não dá dízimo, ela pode contaminar todo o rebanho, porque veja, o cara é bem de vida. Nada acontece contra esse cara. Esse cara prospera e ganha mais dinheiro e aparece na igreja cada vez mais bonito, com o carro trocado, com a mulher cada vez mais linda, com os filhos muito bem educados. E o cara diz, não é possível, ele não dá dízimo, ele não dá nada, por que eu devo dar? Aí o Silas agora está passando para os demais pastores da plateia, que está escrevendo tudo, escrevendo cada uma dessas táticas, a saber trabalhar com essas pessoas que prosperam, mas não dão dízimo na igreja. Ouve isso daí, veja o que ele diz. Mas isso é um mau exemplo para outros. Porque o outro tá vendo que esse cara tá bem de vida e não é dizimista. Então por que também, se eu ficar bem de vida, vou dar dízimo? Você entendeu mais ou menos? Então quer dizer, as táticas, elas trabalham para monitorar ricos e pobres, pessoas de posses e pessoas que não têm tanta posse, mas todos têm que dar dinheiro, tem que arrancar. Como arrancar dessas pessoas? Você não pode, você como um pastor não pode deixar que uma pessoa dessa participe da sua igreja sem dar, porque vai contaminar o pensamento, a mente, o consciente, o inconsciente, o coletivo das pessoas, a ponto de fazer com que os dízimos e as ofertas minem ou diminuam radicalmente por causa desses péssimos exemplos. Aí ele diz: então você tem que responder a isso que está no inconsciente dessa turma. Então, eu digo lá na igreja que sou pastor. Você não pertence ao reino? Nasce rico, continua rico, morre rico, mas tem um inferno te esperando. Ah, você pertence ao reino? Se você não dá, se você é rico e não dá, tudo bem. Ele está falando, não tem problema não. Não há problema de você não dar dinheiro. Só que é o seguinte, olha o que ele está ensinando. Tem
um inferno ali te esperando. Então você pode guardar o teu dinheiro, guardar o teu tesouro, não dá nada para a igreja, não tem problema. Mas tem um inferno ali te esperando. Continua rico, morre rico, mas tem um inferno te esperando. Você entendeu, pastor? É exatamente isso daí. Você deve falar de inferno para as pessoas que têm muito dinheiro, que têm boas condições, boas casas, que participam da tua igreja. O inferno está bem ali te esperando. Ah, você pertence ao reino? É? Então você está debaixo da lei desse reino. Então você não vai escapar, ou você ou sua geração. Isso quer dizer que se você não dá, mas nada aconteceu com você. Você disse, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar oferta nenhuma. Não tem problema não. Os teus filhos vão pagar. Os teus netos vão pagar. Os teus bisnetos vão pagar. Quer dizer que Deus vai vir e vai punir, seja lá quem for, por causa de dízimos e por causa de ofertas. Isso daí, na verdade, gera o que na cabeça das pessoas? Medo. E o medo gera controle. Então, diga para as ovelhas da sua igreja. Então, aí ele começa. Aí agora vem um truque. Então, diga para a ovelha. Não são pessoas, são ovelhas. Eu vou voltar isso aqui, que é importante que você entenda. Olha o que ele diz. Não vai escapar, ou você ou sua geração. Então, diga para as ovelhas da sua igreja. Se você pertence ao reino, você está sujeito às leis do reino, aos princípios do reino, aos fundamentos do reino. E se você quebrar e desobedecer, em algum tempo vai vir a conta. Você entendeu mais ou menos? Medo. Trabalhe, os pastores estão ali, entenda que ali tem uma plateia na frente dele. Uma plateia de pastores, de lobos também, que querem montar suas igrejas. Outros já montaram, mas não sabem gerenciar, não sabem ganhar dinheiro, porque não tem molejo. Não tem envergadura, musculatura. Muitos não têm nem coragem de pegar a ovelha por aqui e arrancar a pele dela, porque não tem experiência que esses lobos mais covardes, eles têm. Então eles vão para esses cursos aqui, tá entendendo agora? E aqui é onde eles aprendem todas essas coisas. Do reino, e se você quebrar e desobedecer, em algum tempo vai vir a conta. Então, esses pastores devem falar para as suas ovelhas que se vocês não trazem os dízimos e as ofertas, aqui na igreja, vocês vão acertar conta com Deus. Você está entendendo que isso daí é gerar medo na cabeça das pessoas? Isso aqui é uma coisa importante para a gente falar e ensinar. Isso é uma coisa importante, gerar medo. É uma coisa importante para a gente falar para essas ovelhas, para esses bichos, porque são bichos. São ovelhas, comem aqui na nossa mão. Eles dependem da gente. A gente tem um livro mágico. A gente tem um livro controlador. Você entende? Porque senão, o camarada acha o seguinte: eu nunca dei dízimo e sou bem de vida, porque eu vou dar agora. Outra coisa que eu tenho aprendido, queridos pastores, com muito respeito. Na igreja que eu sou pastor, ninguém sobe no púlpito para falar de oferta sem dar uma oferta. Você entende? Então quer dizer, qualquer pessoa que entra para falar de oferta, ele tem que chegar na frente de todas as pessoas e dar também uma oferta. Olha, preste bem atenção. Eu vou pedir a você, do outro lado, por gentileza, não pula esse vídeo. Vou pedir encarecidamente, fica comigo, porque o pior ainda está por vir. Não se importa com o tempo não, tá? Eu quero dar o melhor para você aqui agora. Eu poderia picotar esse vídeo em 5 minutos e ir postando no YouTube, certo? Para ter visualizações de 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 5 minutos acolá, 5 minutos aqui, ia dar um montante. Mas não, eu quero colocar tudo no vídeo só, para que você possa entender o que eu estou falando para você. Presta bem atenção. Você não tem fé para dar uma oferta, ou por displicência, ou por qualquer outra coisa? Como é que você quer que teu povo dê oferta? O pastor tem que dar oferta. O pastor tem que pegar dinheiro da sua própria carteira, abrir o bolso, colocar a mão no bolso, pegar uma notinha de 100, de 200
e mostrar para as pessoas que ele está dando o dízimo. Toma aqui, ó. Ó, pega na pontinha do dinheiro aqui, tá? Pega na pontinha do dinheiro e dá. Joga para que a ovelha, a burra, possa olhar e dizer, eita, se o pastor está dando, eu vou dar também. Essa ideia que o Silas quer passar para os pastores. A coisa mais absurda, mais hipócrita é um pastor subir num púlpito e falar de oferta e não meter a mão no bolso para dar oferta. A igreja que eu sou pastor, nenhum pastor dá dízimo em tesouraria. Eu e todos nós damos dízimos no gasofilácio para todo mundo ver. Pastor... Você entendeu ou não? É isso daí. Ele tem que pegar, ele tem que manejar tudo. O cameraman... Ele já fala para o cameraman, ó, quando eu tiver no momento da oferta, eu quero que você me pegue saindo de lá do púlpito, e você me pega indo para o gasofilácio. Gasofilácio, para quem não sabe, aquele baú onde tem lá os locais, onde você coloca os donativos, o dinheiro, tudo lá, gasofilácio. Então, ele avisa, veja como esse cara é ninja. Veja como esse cara é trambiqueiro da fé. Ele sabe o que está fazendo. Aí ele diz pro cameraman, fala, ó, quando eu estiver saindo de lá, você me pega. E pega a minha mão, que eu vou colocar a mão no bolso e vou pegar o dinheiro e vou colocar para que os meus gados, para que os meus bois, para que os meus porcos, para que as minhas ovelhas possam ver e elas possam se sentir lideradas por mim a fazer a mesma coisa. Escuta isso daí. Dízimo na tesouraria, o povo não está vendo você dar dízimo. Como é que você na tesouraria? Toda dízimo na... Nós damos dízimos no gasofilácio para todo mundo ver. Pastor, dá dízimo na tesouraria, o povo não está vendo você dar dízimo. Como é que você quer que seu povo seja dizimista? Não dá. Eu transmito a Santa Ceia da nossa igreja para todas as igrejas no Brasil e no exterior, ao mesmo tempo, por transmissão. E na hora do dízimo, um cameraman me pega, eu saindo do púlpito, descendo e botando o meu dízimo no gasofilácio. Ah, toda a igreja no Brasil e no exterior me vê dar dízimo. Eu sou modelo, eu sou referência. Que negócio é esse? E também eu tenho uma regra na igreja que eu sou pastor. Pastor que não dá dízimo eu arranco da igreja. Você entende quem é que arranca um outro da igreja? Não é o Espírito Santo não, meu irmão. Não é Jesus que chega lá e diz assim, ô Silas, tira essa pessoa. Não, não é Deus, não é o anjo, não é Gabriel, não é Rafael, não é Muriel, não é Merdel, não é ninguém. É ele. Porque ele é o dono da igreja, ele é o empresário. Ele tem mais e mais de tantas igrejas espalhadas. A igreja é dele, é do filho dele, é da esposa dele. Ele não vai passar essa igreja para o Zé da Pipoca. A igreja pertence a ele. A igreja é minha, é um patrimônio meu. Eu construí essa merda e coloquei cheio de gado lá dentro, necessitados e carentes. Eu enchi aquilo lá de gado, carente e necessitado. Eu fiz aquilo um clube social. E tudo que eu faço é contar história para esse gado todo. Conto uma historinha para eles, eles acreditam e me dão dinheiro. É só isso. Isso é o reino de Deus. Isso é a minha igreja, meu patrimônio, eu ganho dinheiro e vivo disso daqui. Acabou. Porque se não tem fé para dizimar, não tem moral para ser pastor. O que está acontecendo, amado irmão? Está com algum problema financeiro? O pastor dele, ele falando com o pastor agora. Qual o problema, meu amado irmão? Tá sem dinheiro? Tá desempregado? Desempregado você não tá. Porque eu estou pagando o seu salário, você trabalha para mim. Eu exijo de você que você pegue a meta, que você faça o que eu mando. Isso daqui é um ato, eu não vou falar que é um ato de estelionato espiritual, porque senão esse pessoal vai querer me processar. Mas é um ato de vagabundagem. É um ato de pilantragem. Isso é vagabundagem completa, isso é picaretagem completa. Tu tá entendendo o que eu tô falando pra tu? É isso daqui, cara. Pequenas empresas, pequenas igrejas, grandes negócios. Começa por aqui. Esses pastores que estão ouvindo esse lobo falar, são esses pastores que querem aumentar a renda da sua igreja. No sentido que tá desempregado? Eu sei que não, porque eu tô pagando salário. E qual é a desculpa?
que no sistema não aparece você como dizimista. Eu não fico olhando o dízimo de ovelhas. Eu não controlo o dízimo de ovelhas. Eu não quero ser contaminado por quem ganha bem ou quem ganha menos. Não é da minha alçada, mas de pastor, eu não dou moleza. Você sabe uma coisa que eu aprendi desde que eu sou pastor na minha igreja? Que eu declaro isso desde o primeiro dia. Eu tenho pastores meus que estão aqui. Eu digo assim na igreja: Deus vai levantar aqui milionários. Deus vai levantar aqui bilionários que vão servir a Deus com as suas riquezas. Eu declaro isso várias vezes. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu ainda não tenho um bilionário. Mas eu te garanto que na hora que eu tiver um membro da minha igreja bilionário, ele vai lembrar da minha palavra profética. Agora, não acontece da noite para o dia, meu amado e queridíssimo irmão. Ele está falando que para você estruturar uma igreja e para você falar de Bíblia para essas pessoas e ensiná-las a doar, a dar o que elas têm para servir o reino de Deus, não é da noite para o dia, não é mágica. Quando ele fala mágica, não é espiritual, não é sobrenatural. Não é Deus que vai fazer isso por você, é você que tem que ser esperto o suficiente. Você tem que ser lobo, você tem que colocar a cara, sabe aonde? Na carne da ovelha e comer. Você tem que ter essa coragem. Aí ele fala e ensina como é que faz isso. Não é fórmula mágica. Você começa a pregar sobre dízimo e oferta, talvez, daqui a 3, 4, 5 anos você vai ter resultado sólido. A igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha. Olha a cara que ele faz. A igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha. Aí ele fica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que lá só tem gente lascada. Só tem gente e você entendeu. Só tem gente pobre. Olha a cara que ele faz. Veja a cara. 5 anos você vai ter resultado sólido. A igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha. No subúrbio do Rio de Janeiro. Tá lá. Tá no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas eu ganho dinheiro, eu sei ganhar dinheiro com esses pobres de subúrbio. Esses pobres de subúrbio que querem o reino de Deus, que querem ir para o céu, que querem chegar e dar um abraço apertado em Jesus, que querem conhecer Abraão, Isaac e Jacó, querem conhecer Moisés, querem morrer e ir para o céu. Então eu vou lucrar em cima deles. Eu vou comer a carne deles. Eu vou chupar o sangue deles de canudinho. Já que eles estão querendo Deus prosperidade, então eles têm que aprender a dar. Para depois ele ter esse suposto reino, que não tem merda nenhuma. Eu não comecei. Quem conhece o Parque Proletário da Penha? Eu tenho 40 igrejas lá. Eu tenho 40 igrejas lá no Parque Proletário da Penha, onde só tem pobre, gente de Celta, Corsa, Gol, só gente lascada. Mas eu tenho igreja lá, 40, num lugar mais pobre, mais lascado, mas é lá que ele tem a igreja dele. O que você tem que fazer é ensinar esse povo com a palavra. Você tem que fazer é ensinar esse povo. Não são indivíduos, não são pessoas com nome, com RG ou CPF. Mas você tem que ensinar esse povo. É esse povo, é esse número, a esse gado. Não com bravata emocional. E não deixar a gente chegar na sua igreja e começar a ditar normas sobre a oferta baseada em emoção, porque vai combinar com você que vai levar 30%, que vai levar 40%, que vai levar 50%. Ele toma do teu povo, mexe com o emocional do teu povo, grande parte se arrepende da oferta que deu, e depois você fica um mês sem receber oferta boa. Isso quer dizer que aqueles pastores... São muitos pastores que fazem isso. Eles entram na igreja, eles dizem que vão levantar uma oferta,
eles vão dar para aquele pastor, dono da igreja lá, tantos por cento, mais um outro por cento. Por exemplo, eu vou te dar 30%. 70% aqui vai ser meu. O que eu conseguir arrancar, aqui vai ser meu. Então muitos pastores fazem isso. Convidam o pastor, aí você olha, ó, hoje vai ter o pastor do Rio de Janeiro, de São Paulo, de tal lugar, assim, assim, assim. E esse pastor já contratou com esse pastor já para fechar a igreja. O dia de domingo, o dia de quinta, de sexta, culto da libertação, seja lá o que for. Aí esses pastores, eles arrancam das ovelhas relógio, pulseira, brinco, sapato, cueca, o que eles puderem arrancar, aí vai ser deles. E o Silas está ensinando para não deixar esses pastores entrarem nas igrejas para dar uma porcentagem aos donos da igreja para conversar com o gado deles. Porque passou um esperto, um cara que sabe falar de dízimo, de oferta, um cara bem treinado, bem preparado, tem vários. Vários? Que sabe. Vários? Quem? Marco Feliciano. Convida ele para tua igreja. Vai lá que ele dá um rapa na tua igreja. Cartão de crédito. Vamos passar cartão de crédito, cheque, vamos passar Pix, vamos passar o que tiver aqui dentro. Tudo dele. Somente uma partezinha ali, dali, uma partezinha vai para o pastor. E o restante tudo para ele. Isso acontece muito, viu? Nem levantar a oferta. Então, como você não é minha área, você deixa um cara vir, suga teu povo, leva metade da grana e depois tu fica chupando o dedo igual um otário. Meu irmão, não tem mágica. É a palavra. Não tem mágica. É a palavra. É o livro de conto de fadas. Meu irmão, usa a palavra. Conta a história para esse povo. História para o boi dormir. Conta para eles. Abre a Bíblia e fala que Jesus morreu, ressuscitou e que vai vir buscar esse povo. Tem que dar glória a Deus. Eles têm que acreditar em você. Conta uma história, mas conta a história muito bem contada, cheia de emoções, envolve o teu povo. O que rompe é a palavra. O que ensina é a palavra. O que produz fé é a palavra. Então pregue a palavra sobre o assunto. Sabe o que eu falo na minha igreja? Eu falo para as duas classes de pessoas. Eu digo assim: duas classes de pessoas, pobres e ricos. Ele fala para os dois. Olha como é que ele faz com esses dois. Não tem problema você ser um milionário, andar no carro de R$1 milhão, morar numa mansão de 20 milhões, ter bens, fazer crescer seu negócio. Eu faço uma pergunta para você responder. Você fazendo perguntas para os cristãos ricos. É capaz de investir no reino da mesma maneira que você investe no que você te interessa, no que interessa a você, no que você gosta ou no teu negócio? Responda a essa pergunta. Aí o que acontece? O cristão rico, ele está perguntando para essa pessoa: você faz investimento para o reino? Reino, porque tem que ser o reino. Mas o reino de quem é? De quem é o reino? Coloca nos comentários, de quem é o reino? Que a pessoa tem que investir. Fala para mim quem é esse reino, quem é o rei e de quem é esse reino. Tá certo? Eu quero essa charada cumprida aí nos comentários. Quem é o reino? Quem é o rei? E de quem é esse reino aonde esses ricos devem fazer investimentos? Aí ele pergunta para esses caras: você do outro lado, você investiria o mesmo dinheiro que você investe nos teus patrimônios, nas tuas empresas, o mesmo dinheiro, você investiria no reino de Deus? Não, se não, aí o problema. Se a resposta para você for não, o dinheiro é senhor da sua vida. Aí logo você vai para o inferno. Se a resposta for não invisto no reino de Deus, então o dinheiro é o seu Deus. Logo você vai para o inferno, meu irmão. Não tem piedade para você não. Porque você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus aqui é que você deve ter prioridade. Você está entendendo? Aí eu tô falando pro cara da classe alta. Aí o pobre tá lá no banco e diz assim: não é comigo. Bate mais, pastor. Aleluia. Tem gente aí assim. Mas ele mal sabe que eu vou pegar ele. Aí eu...
Mas ele mal sabe que eu vou pegar ele também. Eu quero o dinheiro dele também. Eu quero comer ele na unha, no dente também. Quero descascar esse crente pobre, miserável também. Escuta isso aí. Para o que o pobre entende. Meu irmão, Falando agora a linguagem que o pobre entende. você é capaz de comprar um tênis de R$ 800? Perfeito. Não tem nenhum problema, compre. Você faz um esforço para comprar um tênis de R$ 800? Eu só te faço uma pergunta para você responder. Você é capaz de fazer um esforço e dar R$ 800 de oferta na igreja? Eu vim para o nível dele. Fui lá no nível grande e venho para o nível baixo. Que ele vai entender. Ele vai pensar. Ele vai dizer, caramba, eu faço um esforço para comprar um tênis de R$ 800, mas nunca fiz um esforço para dar uma oferta de R$ 800. Você entendeu o que ele diz? É exatamente isso, meu Brasil. É dessa forma que esses caras trabalham. Lobo é lobo. Sai da frente do lobo, senão você vira saudade, meu amor. Ele me dá oferta de milhões, não é milhão, é milhões. Veja que ele tem aqui um patrocinador, ou um dos patrocinadores dele, que não dá oferta de milhão para ele. Dá oferta de milhões para ele. Escuta isso daí. É ruim. Aí, quando ele fala, uma das pessoas diz assim, passa o contato dele. Aqui não dá para você ouvir aí. Milhões, não é milhão, é milhões. Aí ele fala, ó, é ruim. Alguém fala, passa o contato dele. Aí ele fala, é ruim. É ruim. Eu tô falando, eu já recebi desde a época que eu era evangelista. Então, se eu fizer uma conta, eu sou pastor há 14 anos da DEVEC. Esse cara me dá oferta há 25 anos. Ele me dá oferta antes de eu ser pastor da igreja. Se eu fizer uma conta sem corrigir o dinheiro, em 25 anos eu já recebi mais de 30 milhões de reais em ofertas desse cara. Veja que ele recebe de uma só pessoa. De uma só pessoa, 30 milhões. E quando a Forbes vai lá e fala que ele é o pastor, o terceiro pastor mais rico do Brasil, aí ele vai lá querer processar a revista Forbes. Você tá entendendo? Mas ele mesmo tá confessando isso. Mas ele tá vendo o que eu tô fazendo. Fala pro teu povo o que você tá fazendo, mostra. Mostra pro teu povo o que você tá fazendo, faz o povo sonhar. O que você quer fazer e faça. Faça teu povo sonhar. Exatamente. Faça o seu povo sonhar, conte mentiras, conte ilusões para ele. Fala que Jesus está prestes para voltar. Ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Todos os processos de tirar oferta, o Silas Malafaia já testou, Brasil. Tudo que você possa imaginar. Desde as engenharias mais fáceis às mais complexas. Tudo isso para arrancar, tirar o dinheiro das pessoas. Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Vai não. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz. De tirar oferta. Primeiro, não tem De tirar oferta? Não. De tomar o dinheiro das pessoas. envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema... Irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Vai passar em alguém? Vai passar nas irmãs envelope, por algum acaso? Não, uma palavra, que seja de 5 minutos, você tem que dar uma palavra sobre a oferta. Também não precisa pregar todo. Pode ser até que um dia Deus te dê uma revelação, você fale meia hora sobre a oferta. Mas se isso virar comum,
Pô, vai dizer, pô, tem que ter paciência de ouvir esse cara toda vez para tirar a oferta, fala 40 minutos. Você vai encher a paciência do crente, ele vai se desligar na sua mente, ele se desliga daquilo que não interessa. Então, tem uma palavra sobre a oferta. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Você tá vendo como é que ele fala? Dá um envelope na mão de cada crente, de cada imbecil. Veja a expressão dele. Olha a expressão dele. É uma expressão de gente do PCC ou do Comando Vermelho. Vamos matar aquele cara, arrancar a cabeça dele. Olha a expressão dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o político, o traficante e o pastor. Dão na mesma. Farinha do mesmo saco e amarra tudo. É a mesma coisa, cara. Olha a expressão. Eu vou voltar um pouco para você ver a expressão dele. Então, tem uma palavra sobre a oferta. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Entendeu? Bota a oferta ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante aí seu envelope. Ok? Se vai colocar um gasofilácio que é dizimista, na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Mas tem igrejas que dízimo e oferta vai na mão do obreiro. Mas eu faço isso para proteger os obreiros. Eu podia contar várias experiências de gente roubando oferta. Gente que rouba a oferta, gente que rouba o dízimo. E ele sabe desses ladrões, desses ratos dentro da igreja. Se tem rato dentro da igreja, é porque não tem Espírito Santo lá dentro. É porque não tem temor algum a Deus nenhum. É porque ele vê o exemplo do pastor e sabe que o pastor é tão rato, tão ladrão quanto ele. É por isso que ele rouba. Aí ele pergunta para os pastores que estão lá embaixo. Ora, você não sabia que tem ladrão dentro da igreja, que não tem Espírito Santo nenhum para poder controlar tudo e revelar todas as coisas? Em que mundo você está? Você está em que mundo? Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir para o obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido. Azar dele. Você entendeu agora, Brasil? É exatamente isso. Ele dá oferta porque ele ama o reino dele, ou dá por constrangimento, porque o vizinho aqui do lado está dando. Porque o outro vizinho aqui também está dando. Você entende, meu irmão, o que eu estou falando para você? Cara, não tem Espírito Santo, não tem Jesus, não tem Deus, não tem nada. O que tem são histórias que esse povo, que esses calhordas, eles contam para vocês, para enganar vocês de que tem alguma coisa de espiritual na sua igreja. Abra os teus olhos mesmo. Bom, pessoal, o que acabamos de assistir foi um verdadeiro golpe de realidade. Independentemente de crença, não dá para negar que esse ateu expôs uma verdade que muitos se recusam a enxergar. Ele pode até não acreditar em Deus, mas jogou luz em algo que está diante dos nossos olhos: o poder e o dinheiro que se escondem atrás de um discurso de fé. Será que é isso que a fé representa? Será que as palavras bonitas, as promessas de benções, não passam de um jogo bem orquestrado para lucrar em cima da esperança das pessoas? A verdade foi dita e as máscaras caíram. E agora, quem ainda vai ter coragem de defender essa fachada? Amados, realmente existem sim igrejas sérias e igrejas que pregam a salvação da alma e não quer arrancar o teu dinheiro.
Mas a maioria das igrejas usam a palavra de Deus como o mercado da fé, como esse ateu falou mesmo. A maioria dos pastores querem e visam lucros, querem arrancar a lã das ovelhas. São pastores que, na verdade, são lobos devoradores. Eu já fiz diversos vídeos aqui explicando a respeito do dízimo. Se você procurar aqui, você vai ver. E realmente, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu reajo a esses vídeos é uma verdade. O dízimo é do Velho Testamento. Usam desta parte para se beneficiar. A verdade, ela dói, mas é libertadora. Deixa aí nos comentários o que você acha e até onde vai a fé e onde começa o interesse, porque hoje a realidade foi desmascarada. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o joinha e se você está precisando ter um ganho, fique agora com o recado especial do meu irmão amigo Tom Dimas e de sua esposa. E é claro, depois você entra no link fixado no primeiro comentário aqui abaixo deste vídeo. E com certeza você hoje mesmo já pode começar a trabalhar aqui na internet e obter os seus lucros. Eu acredito que essa propaganda seja a propaganda mais sincera de todos os tempos, mas enfim, eu sou o Tom Dimas Torres e essa é minha esposa Natália Torres, dá um oi aí. Oiê! Olha, eu não tô aqui para poder ostentar e jogar dinheiro na sua cara e dizer que você vai ganhar rios de dinheiro do dia para a noite. Não. Eu tô aqui para te falar que se hoje você tem acesso a um celular conectado com a internet, você pode aumentar a sua renda, fazendo uma renda extra. Existe um programa chamado Renda Tom. Sabe aquelas maquininhas de cartão de crédito? Você pode indicar aquelas maquininhas de cartão de crédito e faturar por dia de 320 a 640 reais. Se você souber indicar aquelas maquininhas trabalhando da sua casa de forma honesta, você pode fazer uma boa renda extra. Um grande exemplo disso é o nosso aluno Douglas, que é tetraplégico, independente das suas condições, confiou no meu trabalho e conseguiu fazer sua primeira indicação de maquininha e colocou no bolso 320 reais. Existem pessoas que começam a fazer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais trabalhando em casa e estão aumentando a sua renda. Se hoje você tem um desejo de aumentar a sua renda porque o final do ano está chegando e a pior coisa que tem é chegar no Natal sem grana nenhuma, eu vou te dar a oportunidade de conhecer o meu trabalho, sem promessa milagrosa, sem aquela lorota toda. Clica no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp a gente vai poder conversar e eu vou te mostrar qual é a melhor forma de você começar. Tom, mas você vai me vender um curso no final? No final eu vou te apresentar o meu programa de ensino, que é o Fórmula Enriquecendo Online. Se fizer sentido para a sua realidade, você vê que eu, Tom Dimas, eu conquistei a sua confiança, vai ser um prazer muito grande ter você como meu aluno. Caso contrário, se você vê que eu sou só mais um charlatão, não tem problemas, eu vou continuar transformando a vida de outras pessoas que têm interesse em mudar suas vidas financeiras. Tamo junto. Se você tem interesse, clique no primeiro link do comentário fixado e me chama no meu WhatsApp.